Muito é dito e especulado sobre a relação entre a princesa Diana e a rainha Elizabeth II. Alguns teóricos conspiracionistas chegam até a alegar teorias tendenciosas a esse respeito, mas como de fato foi o relacionamento entre as duas mulheres? Isso é o que vamos saber no vídeo de hoje. É um equívoco comum acreditar que ao desposar Charles, Diana entrou para uma família onde não era benquista. No início de seu namoro e casamento com Charles, Diana não foi apenas aceita pela família real, como também foi indiretamente escolhida por eles. Ela era neta de uma grande amiga e antiga dama de companhia da rainha-mãe, e por esse motivo, a mesma encorajou Charles a pedir a mão da jovem. No entanto, também existiam outras razões. Diana era uma WASP, branca, anglo-saxã e protestante, e devido à tenra idade e vida até então mantida em relativa discrição midiática, ao contrário de Camilla Parker Bowles, por exemplo, ela era uma escolha ideal para integrar a família real, ao menos era o que eles inicialmente acreditavam. A linhagem da jovem foi um fator também igualmente importante. Diana pertencia a uma das famílias mais tradicionais da Inglaterra. Para a família real, que estava tentando inglesar o próprio sangue e a casa real, Diana não era só uma boa escolha, como também uma escolha muito necessária. No entanto, para falarmos sobre as duas, temos antes que entender a complexidade desse relacionamento. No decorrer de seu relacionamento com Charles, Diana teve que lidar não apenas com Elizabeth a rainha, mas também com a mulher que era a sogra, mãe e avó. Como rainha, Elizabeth respeitava o trabalho social de Diana, sua agenda e seu comprometimento para com o povo. No entanto, Elizabeth, como mãe e avó, também se preocupava com a exposição excessiva de sua figura em escândalos e a natureza da relação que ela e seu filho mantinham. Uma vez que o casamento de Diana ciclou em duas esferas distintas, a política e a pessoal, a relação entre essas duas mulheres seguia essa mesma natureza. Devido à sua criação nobre, Elizabeth achou que Diana se adaptaria facilmente à vida e aos protocolos reais. No entanto, já durante o noivado, quando a jovem se mudou para o Palácio de Buckingham, isso mostrou-se equivocado. Quando começou a morar em Buckingham, pouco antes de seu casamento com Charles, Diana mostrou à rainha que talvez a mesma estivesse equivocada quanto à sua fácil adaptação à família real. Diana se sentia solitária com a ausência de Charles, que estava cumprindo serviços oficiais em nome da coroa, e foi aí que ela começou a mostrar os primeiros sinais da bulimia. Ela passava os dias no palácio, vendo TV, tomando banhos de piscina e comendo. Segundo a biógrafa da família real, Penny Junor, a jovem enchia algumas vezes por dia tigelas de snowflakes com frutas, leite e uma generosa camada de creme e comia. Depois, ela se trancava no banheiro e começava a vomitar. As constantes reclamações de Diana, assim como seu comportamento, foram vistos pela rainha como um desconforto devido ao período de adaptação, algo que para ela logo passaria. A rainha estava inclinada a entendê-la e mostrava preocupação para com ela. Um exemplo ocorreu durante a gravidez do príncipe William. Durante uma discussão com Charles, Diana se jogou grávida das escadas, fazendo com que a rainha se preocupasse com ela e com a saúde do bebê. Segundo diria a própria Diana, então eu me joguei escada abaixo. A rainha saiu absolutamente horrorizada, tremendo. Ela estava com tanto medo. Como rainha, Elizabeth tolerou quando Diana alterou o discurso de casamento, retirando a parte que diz obedecer o marido, ou também quando escolheu um anel de noivado em um catálogo de uma joalheria famosa, ao invés de mandar fazer como ditava o costume. Precisamos lembrar que na década de 80, a monarquia não quebrava protocolos com tanta frequência e facilidade quanto atualmente. Assim sendo, a rainha se mostrou de certa forma muito tolerante com as ações de sua nora.
O relacionamento entre ambas apenas começou a mostrar desgaste e declínio em 1992, quando Diana narrou seus relatos pessoais em uma entrevista para o autor Andrew Morton, que logo viria a publicar o best-seller intitulado Diana, Her True Story. Outrora, na medida do possível reservada, Elizabeth e a família real viram o livro como uma provocação e afronta pessoal. Mesmo que a participação de Diana no livro só tenha sido confirmada após sua morte, a divulgação de tantos detalhes íntimos ajudou a desgastar o relacionamento dela com a rainha. Isso porque Elizabeth discordou do que foi escrito no livro e do modo como Diana expôs sua verdadeira vida. No ano de 1995, Diana deu uma entrevista reveladora à BBC, fornecendo mais detalhes sobre seu relacionamento com Charles e com a coroa. Ela também admitiu que permitiu que seus amigos íntimos fossem entrevistados por Morton. Esse foi mais um dos fatores que contribuiu para o distanciamento entre ambas. Com a exposição midiática acontecendo e os ataques públicos trocados entre Diana e Charles, a rainha percebeu que o casamento não daria mais certo. Elizabeth então se reuniu com o arcebispo de Canterbury, com Charles e com o primeiro-ministro, e todos chegaram à conclusão de que o divórcio seria a melhor saída. No entanto, Diana não foi simpática aos termos e o mesmo só veio a ocorrer em meados de 1996. A própria rainha estava disposta a colaborar com o divórcio em termos amigáveis e a manter o título honorífico de Sua Alteza Real para Diana. Porém, Charles insistiu a ela que abrisse mão disso, haja vista que isso ocorreu no auge das críticas de Diana à coroa. O próprio aspecto polarizado como Diana via a rainha, alternadamente como uma mãe substituta e como uma velha intrometida, também foi um fator desgastante que contribuiu para o modo como o relacionamento de ambas era visto e narrado na época. Na ocasião da morte de Diana, Elizabeth foi descrita como estando muito atordoada. Como avó dos filhos dela, a rainha achou que o melhor a ser feito era manter um velório privado e discreto, a fim de que William e Harry fossem poupados. Na época, isso foi confundido por muitos como sendo um ato de descaso e soberba. Já adultos, anos depois, William e Harry intercederam a favor da avó, dizendo que ela apenas queria poupá-los e protegê-los. Harry também foi visto reclamando do impacto que o funeral público causou nele na época e sobre como foi terrível andar atrás do caixão de sua mãe morta em uma procissão até a abadia de Westminster. Na ocasião do falecimento de Diana, poucos na família real realmente gostavam dela, mas Elizabeth foi descrita como tendo algum carinho e simpatizando com a antiga nora. A rainha reconhecia o trabalho social de Diana e viu em sua morte prematura um terrível desperdício para as causas sociais e humanitárias. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @TudorBrasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!